Frankenstein e o silenciamento das feministas vegetarianas. Resumo da série Ecofeminismo, Mulheres e Natureza é uma série de artigos que busca discutir a importância da conexão das mulheres com os seres não humanos e o meio ambiente. A série tem como objetivo abordar as questões éticas e morais, além das questões culturais, sociais e econômicas relacionadas ao feminismo, veganismo e ecologia. Qualquer um que já leu a ficção ou alguma crítica a Frankenstein, 1818, a famosa publicação de Mary Wollstonecraft Shelley, sabe do seu teor feminista. Mas o que muitos não sabem é sobre a tremenda dose de silenciamento da palavra feminista vegetariana, também conhecida como ecoanimalismo feminista ou ecofeminismo animalista, promovida na história de Shelley. Uma simples análise é capaz de mostrar como as feministas que expressaram sua insatisfação com o sistema dominante através do vegetarianismo vêm sendo silenciadas e seus discursos sofrendo distorções históricas desde o surgimento do ativismo feminista vegetariano lá no século XVIII. Desde 1800, feministas vegetarianas são silenciadas dentro do próprio movimento feminista e fora dele. Junto com diversas outras questões que abordaremos em outros textos, o silenciamento e a distorção histórica do feminismo vegetariano são responsáveis por fazer muitas pessoas, inclusive as próprias feministas, terem dificuldade em enxergar a relação da opressão feminina com a opressão dos outros seres sencientes. Não podemos ignorar importantes nomes ecofeministas e feministas vegetarianos, como Carol J. Adams, Karen Warren, Marjorie Spiegel, Charlene Spretnak, ganhando cada vez mais voz mundo afora. Tem muita ativista falando sobre isso sim, e há muito tempo, quer os outros queiram, quer não. Como disse a própria Adams, abre aspas, qualquer atividade que se opõe ao costume predominante exige inovação, persistência e motivação, fecha aspas. Mas continua não sendo fácil para essas mulheres garantirem seu espaço e propagar suas ideias. Entretanto, olhando para o todo, notamos outros exemplos de silenciamento, como a resistência do feminismo branco em perceber as diferentes necessidades e pautas do feminismo negro, por exemplo, expondo a carência de um discurso interseccional capaz de abranger todas as realidades de diferentes mulheres. Dessa maneira, entendemos a falta de interseccionalidade de maneira integral e podemos ter calma e cuidado para analisar as fragilidades de qualquer movimento social. Afinal, movimentos sociais são formados por pessoas com as mais diversas vivências. Um olhar atento sobre o silenciamento das feministas vegetarianas e a distorção histórica de suas palavras. Feministas importantes no campo teórico e ativista são reconhecidas por quase sempre lutarem contra o sistema dominante através também de suas ações pessoais e em sua vida cotidiana, seja negando o casamento, a heterossexualidade, a monogamia e a maternidade. Audre Lorde, Judith Butler e Simone de Beauvoir são alguns exemplos disso. Qual seria então a dificuldade dessas mulheres em se libertarem da chamada política sexual da carne, responsável por impactar de maneira impiedosa o meio ambiente e, consequentemente, a vida de outras mulheres? O grande problema e uma das possíveis respostas para a estagnação da palavra feminista vegetariana talvez resista no campo da distorção histórica dos escritos feministas vegetarianos. Se levarmos em consideração que grande parte do discurso feminista atual é centrado nos textos de feministas que pouco tratam da relação da dominância masculina e o carnivorismo, fica mais fácil compreender a falta de uma análise mais atenta e a continuidade ao discurso feminista vegetariano iniciado no século XVIII. São poucas as feministas contemporâneas que se dedicam a entender e analisar os escritos feministas do século XVIII e XIX, quando o ativismo feminista vegetariano começou a ser difundido e pautado. Mesmo se considerarmos que até a primeira metade do século XX ainda é possível notar um grande número de textos feministas, vegetarianos e pacifistas, logo vemos como o discurso vegetariano tende a ser, ao invés de analisado, ignorado, quando muito refutado. Sendo assim, a distorção histórica prevalece e a atividade feminista vegetariana permanece fragilizada. Carol J. Adams chamou atenção sobre isso em sua publicação emblemática A Política Sexual da Carne. A autora destaca a falta de atenção dos historiadores para com o vegetarianismo como forma de luta contra a opressão masculina de muitas autoras feministas importantes.
Ela relata inclusive como publicações importantes como The History of Woman Suffrage omite os embates frequentes entre as sufragistas vegetarianas e as sufragistas onívoras nos Estados Unidos. Adams também chama atenção para toda a crítica literária feita ao romance Frankenstein ou O Moderno Prometeu, de Mary Wollstonecraft Shelley, filha da feminista, pedagoga e escritora Mary Wollstonecraft, responsável por escrever Reivindicação dos Direitos da Mulher no século XVIII, considerado como um dos documentos fundadores do feminismo. É notável aos críticos que Frankenstein carrega em si uma boa dose de feminismo, provavelmente um reflexo da influência da mãe, principalmente por Shelley usar a criatura como meio para expressar sua revolta por ser a fêmea excluída das conversas de seu marido, o poeta Percy Shelley, com Lord Byron. Mas, por outro lado, ignoram a realidade vegetariana da autora e como ela a expressa de forma complexa através dos hábitos alimentares da sua criatura, tornando Frankenstein um romance que, apesar de promover a palavra feminista vegetariana, é reconhecido apenas por promover o feminismo. Como a autora questiona em A Política Sexual da Carne, abre aspas, para um trabalho que recebeu uma quantidade incomum de atenção da crítica nos últimos 30 anos, tendo quase todos os seus aspectos examinados cuidadosamente, é notável que o vegetarianismo da criatura tenha sido deixado de fora da esfera dos comentários. Fecha aspas. Outro exemplo é como o vegetarianismo de feministas importantes parecem repousar convenientemente no limbo. A antologia poética We're All Lesbians conta com um dos poemas mais emblemáticos escrito pela feminista e sufragista americana Frances Willard, 1839-1898. Eat Rice, Have Faith in Woman é um poema responsável por, assim como a obra de Mary Shelley, promover a palavra feminista vegetariana, mas cujo teor é frequentemente fragmentado e o vegetarianismo ignorado. Em suma, o ativismo das vegetarianas e seus escritos foram absorvidos no cânone feminista literário e histórico sem se notar que elas estão dizendo e fazendo algo diferente quando se trata de consumo de carne. Claramente, tudo o que o vegetarianismo representou para as mulheres e como essas reagiram a ele exige um exame rigoroso. Esse é de fato um resumo simplista da análise de Adams. Ela conta com diversos outros exemplos como esses, porém suficiente para elucidar como a ação feminista vegetariana vem sendo colocada de lado e silenciada, prejudicando seu alcance e fragilizando suas ações. Quando falamos sobre isso, quando refletimos e pesquisamos sobre as ideias dessas mulheres, garantimos a evolução de suas teorias e a expansão de seus discursos libertadores para muito além de nós.